galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, não preciso nem falar. A sexta-feira nunca decepciona. A de ontem não podia ser pior para o Lula. E o principal culpado é o próprio Lula. E a gente vai falar sobre isso. Divide aqui o vídeo em 6 partes. Quero começar falando sobre as declarações do Lula no que diz respeito a demissões, nomeações, a questão da Caixa, para depois entrarmos no principal assunto do dia de ontem, pelo menos no que diz respeito ao desgoverno, as falas do Lula sobre o déficit de 2024. Um claro sinal que o trem descarrilhou de vez. E a imprensa já colocou a mão na cabeça. A Folha de São Paulo já fez um editorial falando Lula está sabotando o Brasil. Nesse meio tempo já apareceu até a turma da própria esquerda falando, meu Deus, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Lula nos traiu mais uma vez. Inclusive, o Eduardo Moreira, cara da extrema esquerda, ele relata que tem uma coisa que aconteceu nos últimos dias que ninguém percebeu: a grande vitória dos banqueiros. E quem disse é um cara da extrema esquerda, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu fiquei surpreso com algumas revelações, não quero adiantar muita coisa. E aí depois eu quero mostrar a direita brasileira. A gente faz um comparativo, Lula e Bolsonaro, diante dos eventos de ontem. O que a direita estava fazendo, o que a esquerda está fazendo, onde é que o Alckmin estava. E isso também nos conecta com o quarto tema. Quero falar de algumas coisinhas que a turma, prudente, sofisticada, SG anda aprontando no Brasil, para depois falarmos da Globo Lixo. O primeiro tema a gente vai falar de Caixa, mas a Globo não tá ali aleatório. A Glenn tem que falar da Rede Globo. E se der tempo, vamos falar do caos da segurança pública. Enfim, vamos começar. Como vocês podem ver aqui, eu não vou nem dar play, porque já tá aqui muito resumido. Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e ele não tem mulher, eu não posso fazer nada, diz Lula. Vocês querem me convencer que não tem? Não tem no quadro. Não tem no quadro. Você acha mesmo que o Lula fala o seguinte, ó, eu te dou o cargo, mas tem que ser mulher. Tu acha que o Lira não vai achar alguém? Tu acha que o amigo do Lira não vai achar alguém? Tu acha que algum banqueiro amigo do Lira não vai achar alguém? Papo mole. Conversinha pra boi dormir. O presidente afirmou nessa sexta que lamenta profundamente não poder indicar mais mulheres em seu governo. Ele lamenta, gente. Ele lamenta. Isso daqui é uma decisão, uma declaração, que se fosse qualquer outra pessoa no Brasil, não precisava ser Bolsonaro. Qualquer outra. Podia ser até o Temer. Vamos pensar em alguém. Podia ser o Luciano Huck, que a Rede Globo gosta. A turma ia criticar. Mas a desgraça da Rede Globo, eu não tô aguentando mais ver isso daqui, passou pano. Olha a manchete da Rede Globo. Lula justifica demissões de ministras e presidente da Caixa. Quando um partido quer indicar uma pessoa e não tem mulher, não posso fazer nada. Lula justifica... Não justificou, não. Ele deu uma desculpa esfarrapada. Ele não justificou. Não. Aí no subtítulo ainda fala assim, ó. O presidente afirmou que tem disposição política de aumentar mulheres no governo e que pode trocar muita gente. Você tem um fato que claramente desmascara o Lula, que mostra que ele jogou promessas de campanha no lixo, e o lixo da Rede Globo. Lula justifica. E tem boa vontade. Nossa, herói do povo brasileiro. Aí, ao longo da matéria, fala assim, ó. Lula afirmou que, em uma ocasião, chegou a pedir para um partido indicar uma mulher. Ele pediu, gente. Ele pediu, a Rede Globo tá nos falando, ele pediu. Sem especificar em qual situação foi. O presidente também disse que tem disposição política de aumentar a participação feminina. E pra você ver esse lixo aqui produzido pela Rede Globo, olha isso aqui. Eu vou trazer o consórcio. Folha de São Paulo. Quase linha afiliada do PT também. Olha a diferença de tom. Lula culpa partidos por redução de mulheres no primeiro escalão e diz que não pode fazer nada. Você tá vendo a diferença? Já tá metendo louco. E aí no subtítulo, em vez de falar da boa vontade do Lula, o Lula tem boa vontade. Não. O presidente demitiu a Rita Serrano pra acomodar aliado de Lira. Botou tintim por tintim. Aí ao longo da nota, o que a Folha de São Paulo destaca?
A saída de Rita Serrano ocorreu no mesmo dia que o governo federal lançou a iniciativa Brasil Sem Misoginia, em evento com a presença de ministros e ministras e também de Janja. A primeira-dama e ministras que estavam no evento foram questionadas sobre a queda no número de mulheres do governo, mas silenciaram. A Folha de São Paulo destaca a hipocrisia. A Globo passa pano, esse lixo. A Globo é inimiga do Brasil. É por isso que as pessoas que assistem TV estão tão desinformadas. A culpa é da Rede Globo. Até quando as coisas vão ser assim? Aí, continuando. A Globo tá me deixando nervoso. Metrópolis lembra, Lula já demitiu 3 mulheres para acomodar homens do Centrão. 3 mulheres. Qual foi o ministro demitido? O Juscelino fez, aconteceu, aprontou, foi estrada, foi voo, foi cavalo, foi a história do pai, foi o funcionário fantasma. Eu não vou nem continuar. Lendário Juscelino. Nada. Mas caiu Daniela Carneiro, caiu Ana Moser e caiu agora Rita Serrano. E aí, Lula? E aí, campeão? A igualdade nos altos cargos era a promessa de campanha de Lula e foi exaltada no discurso quando ganhou as eleições no ano passado. E aí, campeão? Conta aí pra nós como é que fica. Aí vem um lixo da Rede Globo de novo. Lula justifica. Acordo com PP e republicanos, partidos do Centrão. Eles têm mais de 100 votos e eu precisava desses votos. O presidente também afirmou que é indicado de Lira para o comando da Caixa tem carreira no banco. E a Globo fez questão de dar destaque e isso mostrar, olha gente, o Lula ele tá fazendo negociação de alto nível. O presidente ressaltou que Vieira é servidor de carreira da Caixa, que já trabalhou no Ministério da Cidade, no governo da ex-presidente Dilma. Lula ainda afirmou que é preciso humildade para negociar com os parlamentares. Diz que um Congresso é conservador porque é a cara do povo brasileiro. Vocês lembram como eram as notas durante o governo Bolsonaro? Bolsonaro se aliou ao Centrão. Lula justifica, humildade. Olha que estadista. Por isso que quem assiste TV está mal informado. Essa porcaria. Tá aqui que reside os maiores problemas de por que a população brasileira ainda não despertou por que está acontecendo nesse país. Parece que a única função da Rede Globo é essa, manter as pessoas dormindo. Vamos lá. Vamos pro tema que realmente mexeu inclusive até com os mercados, com a bolsa de valores. Oh, meu Deus. Esse eu vou dar play. Esse eu vou deixar o Dilma falar suas asneiras. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser 0. Mas não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta 0. Até porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? O que é? De 0,25%, o que é? Nada. Tá bom, calma, vamos ver. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Bom, para o ano de 2023, este presente ano, 1% de déficit ou superávit significam 100 bilhões. Existe uma tendência que a cada ano, né, essa porcentagem ela representa um número um pouco maior. Então, se é 100 bilhões esse ano que vem, quem sabe 103, 102, vamos botar os mesmos 1 para 100. Então, quando o Lula diz que é 0,5% de déficit, é o nada? Não, não é o nada. São 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Isso não é o nada. Isso não é o nada. São 50
bilhões de reais. Não é pouca coisa. De novo, 50 bilhões de reais. Eu acho que é mais. E eu não acho que vai ser 0,5% de déficit. O governo precisava. Vamos esquecer que a arrecadação caiu. Precisava de 168 bi. Ninguém sabe de onde ia tirar. Para bater zero. O Lula tá falando que não. Pode bater meio. Então, 168 menos 50. Estamos falando de que o governo tem que arrumar 118 bilhões. De onde? Eu não sei. Aí agora a gente bota o fator arrecadação, que caiu. E aí? Então é mais de 118. 120? 130? 135? Eu não sei. Isso para bater meio. Eu acho que não vai bater. Com o governo se endividando, ou num cenário de endividamento, o governo tem que arrumar esse dinheiro de algum lugar, né? É os famosos títulos. Ele imprime o título e ele tem que ser dinheiro de algum lugar, né? Você ter o título do governo e capitalizar. Quem que vai emprestar esse dinheiro pro governo? E a quanto de juros, hein? É a famosa taxa Selic. Então, esse déficit negativo, né? Um grande déficit, na verdade, não é a ganância, não é o mercado que é ganancioso. O que o mercado quer é que o governo quebre. Quanto mais quebrado estiver o governo, mais dinheiro o governo vai precisar tomar e maior vai ser a taxa de juros do país. Ou seja, os rentistas brasileiros vão dar aquela boletada básica de que uns 14, 15% ao ano com dinheiro parado, sem trabalhar. Então assim, é de um absurdo sem tamanho. Esse é o Lula que a Rede Globo esconde da população brasileira. Mas calma que tem mais. Aí vamos começar do recordar é viver. Esse print aqui da Anitta não tava bonito assim não, mas como os prints que eu bato eu já tenho que levar pro Atlas depois, aí eu já cortei aqui pra conseguir botar o texto e a foto do rapaz no lugar só. Tá ali, né? Você viu na internet um print bonitinho, texto centralizado, subtítulo centralizado, data centralizada, tudo, sabe? Uns espaçozinhos bonitos. Tem a certeza, você já sabe de onde veio, né? Mas tá ali. Profetas da Faria Lima acumulam previsões furadas sobre economia no governo Lula. Qual era as previsões furadas? Era assim, ó. Qualquer analista econômico sério sabia que Lula e Haddad tem perfil pragmático e um histórico de responsabilidade fiscal. Responsabilidade. Depois de ontem, acabou. Não tem mais o que falar. Aí, o mercado ganancioso reagiu. Índice despenca com falas de Lula no radar. E por que despenca? Porque o pessoal fala, rapaz, o juros no país vai aumentar. Para que eu vou botar dinheiro na empresa? Que tá cada dia mais difícil das empresas continuarem operando e funcionando. Com a tendência maior das empresas entrarem, sei lá, em uma situação de prejuízo, bancarrota, quem sabe, né? Quebrar, não sei. É melhor tirar meu dinheiro, ficar de boa, espera o juro subir e compro tesouro direto. Vamos investir no governo, porque vai precisar de dinheiro. Vai bater um déficit gigantesco. A dívida externa subindo. Eu fico até pensando, será que não foi o Biden que mandou o Lula? Fala assim, Lula, quebra o país, aumenta a dívida, torna o Brasil um escravo da dívida externa. Torne o Brasil um escravo da dívida externa, Lula. Vai que é tua. Principalmente que a economia brasileira, para reagir, é difícil. Não temos parque industrial, estamos desindustrializados, o Brasil não tem patentes. E as commodities que nós temos, a Marina Silva não deixam que as commodities sejam exploradas, né? Vide a margem equatorial. Mas vamos lá. Caio Junqueira, cheio de contatinho no PT, foi o primeiro cara a anunciar, ainda em 2022, né, que Gabriel Galípolo, que hoje está no Banco Central, começou a se aproximar, fazer campanha pro petismo. Caio Junqueira foi o primeiro a anunciar a cartinha da democracia. Você lembra da cartinha? Lá do Josué Gomes, filho do José Alencar, né, falecido, ex-vice-presidente do Lula, que tá aí feliz da vida na Fiesp, se juntou agora com a Chay, né, grande empresário de sucesso do Brasil. Não é porque ele é quase sobrinho em consideração do Lula, né, é porque ele é um empresário de muito sucesso. Mas vamos ouvir o Caio Junqueira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viveu hoje o seu pior dia no governo Lula 3.
As derrotas que ele havia sofrido até hoje foram ora para o PT, ora para o Centrão, ora para outros ministros do governo. E hoje a derrota partiu do próprio presidente da República. Lula escolheu a imprensa, um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, para dizer na prática que é inútil todo o trabalho que Haddad vem fazendo para entregar uma meta de déficit zero no ano que vem. O presidente tinha duas opções claras até hoje: valorizar o esforço fiscal do Ministério da Fazenda ou atender aos políticos do governo e do Congresso ávidos por gastar mais no ano eleitoral de 2024. E ficou claro que o presidente preferiu a política. Desautorizou Haddad. E, gente, isso realmente é sério. O Caio Junqueira, ele realmente está sendo, não é porque eu não gosto do Lula, mas ele está sendo muito preciso quando diz, ó, foi a maior derrota do Haddad em todo o ano de 2023. Vamos entender um pouco mais do Caio Junqueira, vendo essa nota do Ricardo Rangel. Antibolsonarista, aquele nervoso, que sempre espuma pela boca. Lula, bye bye responsabilidade fiscal. Lula desautoriza seu ministro mais importante, dá um tiro no pé no próprio governo. Haddad sabe que ficou fragilizado. Petistas sabe que o ministro é um alvo mais vulnerável. Ninguém vai levar a sério o Haddad. Ninguém mais vai levar a sério. Os outros ministros sabem que podem lhe dar uma banana quando ele vier falar de corte de gastos. Quem vai procurar o Haddad agora para resolver qualquer coisa ligada a verbas? É só sabendo que manda é o Lula. Todo mundo sabia disso, né? Haddad era o poste. Haddad tá lá só para fazer o que o Lula manda. E tentar colocar panos quentes e trabalhar junto com a Rede Globo para criar esse cenário de ilusão para continuar mantendo o brasileiro enganado. O Centrão sabe que vai poder gastar. Ano que vem é de eleição. Não existe nenhuma preocupação com o Brasil. A gente não discute Brasil. A gente tá no Brasil, mas a gente não discute Brasil. Só os bolsominions, né? Os idiotas, os patriotas, né? Os bocóis. Esses estão preocupados. Olha ali que tá com a camisa verde e amarelo, né? Não sequer é respeitado. Não tem respeito, né? As pessoas olham torto. Porque são pessoas que se preocupam com o Brasil. São as únicas. Tá fora de moda. Não está na moda se preocupar com o Brasil. Mas as tias do Zap, elas insistem nisso. Elas não estão nem aí pra moda. Investidores e banqueiros sabem que Haddad não fala pelo chefe quando promete seriedade no controle do caixa. E todo mundo sabe que vem aí mais inflação e juros. É exatamente o que estamos falando. Com juros mais altos, tudo tem que aumentar. E os juros vão aumentar porque o risco do governo está aumentando porque a dívida está crescendo. O déficit, seja qual for seu tamanho, já é bem maior do que absolutamente zero. É surpreendente que Lula tenha puxado o tapete do Haddad dessa maneira antes mesmo do fim do primeiro ano de governo. Mas o espantoso mesmo é o timing. A economia não está indo bem. Como assim? A Miriam Leitão falou pra gente essa semana que os preços estão caindo, tá tudo indo muito bem, tá tudo maravilhoso. Não, o André Trigueiro também falou que tá sensacional, André Sadi, a Natuza Neri, o Otávio Guedes, toda a turma da Globo News, William Bonner. Falou que o Brasil tá crescendo mais do que a Suíça. Falando que o Brasil tá tão seguro que você pode andar com 5 iPhones na mão em qualquer lugar do Brasil que nada acontece com você. A Globo conta isso o tempo todo. Agora não tá, a economia não tá indo mais bem. A violência recrudesceu. Não é possível? Não é possível? Não é possível. Como assim a violência recrudesceu? Como assim? Já estávamos falando de um cenário do Brasil que até os bancos iam abrir mão do segurança, que não precisava mais. A popularidade de Lula está em queda. O presidente está sitiado por Arthur Lira Pacheco, resolveu patrocinar um brutal retrocesso na Petrobras, entregou a Caixa Econômica ao Centrão. Que hora para dar um tiro no pé desses? Oh, meu Deus. Que pena. Que pena. Quem não sabia que isso iria acontecer? O ódio por Bolsonaro fez com que essas pessoas jogassem o país no buraco. Não é Lula que tá jogando o Brasil no buraco, porque você sabia que isso ia acontecer. É igual você querer culpar, sei lá, uma bicicleta por sua queda, sendo que tinha um precipício na sua frente. Você fala, a bicicleta ela não dirige sozinha. Você pode girar o guidão, você pode frear. O freio tava funcionando. Aí você resolveu continuar pedalando, você se joga no buraco, aí você cai. Ah, a culpa é da bicicleta. Não, a culpa é sua. Todo mundo sabia o que era o Lula. Essa turma fez campanha.
Todos! Aí vem a Folha. Encerra o dia de ontem, a sexta-feira, às 10 da noite, publicando um editorial, diferente do Estadão, que publica às 3 da manhã. A Folha publicou às 10 da noite. Editorial: o que pensa a Folha de São Paulo? Lula sabota o país. Ao largar meta de déficit zero, o presidente cria problemas e força alta de juros. Oh, quem poderia imaginar? Haddad talvez não imaginasse que o próprio presidente da República disparasse um torpedo contra o projeto, já não muito rigoroso, de estabilização das contas públicas. Luiz Inácio Lula da Silva parecia mais contido e baixar o tom e o número de declarações. É porque ele desapareceu, né? Sumiu, né? Ai, meu Deus do céu. Essa imprensa me dá nos nervos às vezes. O Lula fez uma cirurgia. É por isso que ele tá calado, que toda vez que o Lula fala é algum absurdo. Não, ele baixaram o tom. E o número de declarações. É, porque ele fez uma cirurgia. Só por causa disso. Mas só por causa disso que ele parou de falar besteira. Não tem uma vez que o Lula pega o microfone que ele não fale alguma groselha. E desde a eleição contribuíram para a alta das taxas de juros. Nesta sexta, porém, decidiu perturbar seu governo e o país. Em resumo, diz que sua gestão não chegará à meta de déficit primário zero em 2024, o que é opinião quase geral, mas Lula afirmou que, entre outros motivos, a meta não será cumprida, pois não haverá cortes em investimentos e obras. Para piorar o estrago e demonstrar seu desconhecimento do problema, disse ainda que o mercado é ganancioso demais e fica cobrando a meta que eles sabem que não vai ser cumprida. Aí agora a Folha de São Paulo, depois de todos esses anos, disse: trata-se de uma fantasia e desinformação deliberada. Vamos botar no linguagem do povo. A Folha de São Paulo falou: o Lula mentiu de propósito. Ponto. Podia ter escrito assim, para ficar bem óbvio. Lula mentiu de propósito. Recusar mais déficit não é ganância. Ganância. Com ganhos para os mais ricos, haverá com o crescimento do déficit. O governo federal terá de expandir a tomada de empréstimos a taxas elevadas, os títulos. Quem que tem esse dinheiro? São os ricos. Até mesmo por esse tipo de declaração do presidente. Os parlamentares, indiferentes ao destino do país e certamente despreocupados com o fracasso do governo, têm proposto, pautado ou aprovado leis para aumentar a despesa ou reduzir a receita. Eu acho que esses estão os deputados do famoso Centrão, que se aliou humildemente ao Lula, como disse o Globo, e os parlamentares da esquerda, porque a maior parte dessas propostas foram majoritariamente, sofreram oposição majoritária dos deputados de direita. O presidente parece se comportar como um prefeito desinformado ou um deputado paroquial, para quem governar, inaugurar obras, sem se importar com consequências. Ademais, ainda não parece ter aprendido o efeito pernicioso desse tipo de declaração. Governo e país pagarão juros mais altos, a confiança econômica diminuirá. De fato, fazer com que receita e despesa se equilibrem no ano que vem, o déficit zero, será difícil. Desprezar uma meta necessária e definida em projeto de lei, porém, cria e antecipa problemas. Que fique claro, Lula não está propondo um programa econômico controverso, está sabotando o próprio governo. Além de danoso, é incompreensível. Incompreensível. A Folha não sabe por que o Lula está fazendo isso. Não sabe. Oh, meu Deus, 2023. Eles ainda não conhecem o Lula. Coitadinhos. É o jornalismo profissional. Aí, nesse meio tempo, a gente tá comentando, talvez podia estar até no tema anterior, mas como envolve a economia, e a Folha fala aqui no seu editorial, né? A tomada de crédito, juros altos. Esse rapaz aqui, né, olha no vídeo, ali embaixo, né? Do lado do Lira é o Eduardo Moreira, um ex-banqueiro, boletou com força no passado, muito dinheiro. Hoje aí é dono do ICL, né, um canal de esquerda que... sendo até que me copiam, viu? Que fica botando assim as notícias, tudo recortado bonitinho. Mas beleza, deixa lá. E aí ele tava comentando sobre como a grande mídia, em conluio com as elites, estão mentindo pro povo. E ele tenta sacudir a turma da esquerda, falar que ele desafia qualquer pessoa a pegar
e desmenti-lo. E eu fui assistir a explanação dele, né? Que no final ele pega lá uma lousa branca, uma canetinha, vou pegar vermelha, escreve, mas não ia chegar lá. Antes disso, eu vi esse vídeo porque uma pessoa da esquerda compartilhou, Castanhon, do PDT, e fala assim, ó, traição do dia. Taxação de super ricos é a farsa e foi presente para bilionários. Você saberá em detalhes na newsletter do Ciro domingo. A Caixa não foi entregue por isso. A Caixa foi entregue porque é isso o que o Lula sabe fazer. É a genialidade dele. Então vejam só. Vai ter uma newsletter domingo. Eu não assino, então não vou saber do conteúdo, a não ser que seja tornado público, do Ciro Gomes. E o Castro tá falando, ó, o Ciro Gomes vai confirmar o que o Dardo Moreira tá falando. Então temos já duas pessoas famosas da esquerda brasileira acusando o Lula de trabalhar para as elites. Vamos ouvir. Vamos ouvir. No início do vídeo ele não vai explicar muito bem o que aconteceu. Eu vou resumir para vocês na imagem seguinte qual foi a mutreta. Mas escuta só. Recebeu a Caixa Econômica Federal de porteira fechada. E tem aquela turma toda que entra para passar pano falando o seguinte, não, mas também, olha o Congresso que a gente tem. Poxa, tem que ter apoio político. E veja que, apesar da gente ter entregue a Caixa, a Câmara aprovou o quê? O imposto sobre grande fortuna. Então a galera está acreditando na seguinte farsa. Poxa, a gente entregou a Caixa Econômica Federal, mas demos um golpe nos bilionários da Faria Lima. Taxa nas offshores. Taxamos a grana dos caras que têm mais dinheiro no país. Irmão, irmã, vai doer, mas tu caiu na mentira. Tu caiu na farsa. Porque a gente tomou dois golpes. O do Lira e a da taxação. Não foi a taxação das grandes fortunas. Foi o maior presente que os bilionários desse país já ganharam até hoje. Nas últimas décadas todas, os bilionários desse país não puderam comemorar uma vitória ou um presente como o que eles puderam comemorar na aprovação disso aqui, que é tudo menos taxação de grande fortuna, e eu vou contar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. E eu duvido, deixo um desafio aqui, eu duvido que alguém te diga, da direita, da esquerda, do centro, economista, ex-ministro, eu duvido que alguém te diga que o que eu vou falar aqui está errado. Ele duvida. Eu não acho que ele tá errado, não. E o que é que ele falou, né? Porque a explicação dele leva uns 7 minutos. O bicho repete muitas vezes a mesma palavra, mais do que eu. E olha que eu sou repetitivo. O Dardo Moreira fez esse desenho e ele começa explicando o seguinte, né? Essa última taxação dos super ricos, né? Dos fundos exclusivos, blá, 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 blá. Ele começa a explicação dele pegando, assim, exemplos aleatórios. Ele fala o seguinte, ó. Você tem um fundo normal, o fundo do pobre, pessoas comuns. O fundo lá tinha 100 reais. Esse fundo de 100 reais subiu para 200. Ou seja, você teve um lucro de 100 reais. Aí, o Eduardo Moreira disse que em cima desses 100 reais de lucro, que ele bota aqui em cima... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Cadê? Aqui, a ponta do laser. Pronto. Olha, rapaz, aqui, ó. Ele falou aqui, ó, que em cima desse lucro de 100 reais, você pagava normalmente de 15% a 22,5%. A depender do tipo de fundo. E ele falava que as pessoas comuns normalmente pagam isso 2 vezes por ano no que ele chama de come-cotas. O que as pessoas pagavam. Isso não super ricos. Aí ele fez lá, né, uma explicação, porque o que foi tributado foi o fundo exclusivo. Segundo o Eduardo Moreira. Segundo ele. Aí ele traz um cenário falando o seguinte, que se estima-se que esses fundos exclusivos, os super ricos, têm nada mais, nada menos do que 1 trilhão. 1 trilhão. Não é milhão, não é bilhão, não é mil reais, é trilhão. Aí ele fala o seguinte, que os ricos, em geral, eles só precisam pagar quando eles vão sacar o dinheiro. Você não precisa pagar o come-cotas a cada 6 meses. Aí o Eduardo Moreira diz o seguinte, ó, pensa que nesse 1 trilhão,
metade é lucro. Ele pega esse mesmo exemplo, né? Do 100 que pulou para 200. Então ele fala assim, ó, tinha 500 bi no início, aí os caras trabalhou, o dinheiro foi crescendo, né? Foi girando. 500 bi virou 1 milhão. Ou seja, os super ricos teriam que pagar o imposto em cima de 500 bilhões. Aí o Eduardo Moreira, ele pega os 15%. Ele fala, então, se tivesse que pagar 15% de imposto em cima dos 15%, os super ricos teriam que pagar 75 bilhões. E aí ele fala, não foi isso que aconteceu. Ele fala que o projeto que foi aprovado pela turma do Lula pegou a alíquota dos super ricos e jogou para 8%. Com teto de 15%, mas falou 8%. Então Eduardo Moreira refaz o cálculo e fala que agora os super ricos, que tinham que pagar na conta dele 75, só precisa pagar 40. 35 bilhões de descontos. Vamos falar do déficit, que não muda nada? 0,35%. Meu Deus! Lula lendário! Essa é a explicação do Eduardo Moreira. Pode ir lá e dar um bisu. Foi no ICL de ontem. E aí? E aí, petista? Passa pano, petista! Vai lá, vai! Vai lá! E o Eduardo Moreira depois... Aí fica complicado. Eu continuo assistindo o vídeo dele depois e ele começa fazendo assim, uma série de acusações de como os grandes banqueiros estão ganhando muito mais do que isso. Inclusive ele, o Eduardo Moreira, fala assim, ó, rapaz, não é o Lira que tá mandando na caixa. Os bancos. Eu falei, não é possível. Eduardo Moreira não fala isso, rapaz. Você tá maluco? Você está maluco? No Brasil, né? O Brasil do Lula, não. No Brasil do Lula, nós temos um funcionário de carreira que trabalhou pra Dilma. Como você ousa falar que os bancos mandam na caixa? Os bancos não fale isso. Deixe de falta de respeito. Ele aqui, ó, é um traidor, é um infiltrado na esquerda. Infiltrado na esquerda. Eu tô dando a risada pra não chorar, porque é o cenário brasileiro, né? Eu espero que ele não esteja certo, porque se ele tiver certo, que presente bilionário, viu? Nossa senhora, velho. Esse é o Brasil do Lula. Brasil do Lula. Passagens aéreas sobem 23,75% e geram maior impacto no IPCA. O Amazônia Azul relembra a fala da Daniela Lima. Você vai ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. Se lembra daquele vídeo que viralizou? Um dia depois da eleição, ela bota assim, lojas, acho que ela foi a Lojas Renner, CVC e outra coisa lá. Ó, isso daqui, vou traduzir, ó, é pobre comprando roupa. Isso aqui, ó, é pobre viajando de avião. E aí, Daniela? Cadê aquela promessa das passagens de R$200? Cadê, gente? Cadê? Não tem! Ai, ai, ai. Olha aqui, ó, o mundo real do governo Lula. Electrolux anuncia a demissão de mais de 3.000 funcionários. Eu fico muito triste quando eu vejo indústrias demitindo. Porque um funcionário da indústria, em geral, ele ganha muito mais do que um funcionário do varejo. Porque são profissões que às vezes requerem um pouco a mais, um pouco mais desgastantes, se for de trabalho braçal. Normalmente são empresas maiores, mais estruturadas, dá algum tipo de benefício. Pô, normalmente tem um carro da rota que pega o cara, deixa o cara em casa. Pode ser em casa, mais perto de casa, que ele não precisa gastar com isso, né? Que a empresa prefere. Aí tem o restaurante industrial que o povo pode almoçar lá dentro mesmo. Normalmente é boa. Já trabalhei em indústria, posso falar pra vocês. Pô, tem plano de saúde, tem uma coisinha aqui, tem uma coisinha colar. Com todos os perrengues, é um lugarzinho bacana e faz a economia girar, né? Porque esse trabalhador, como ele ganha um pouquinho mais, ele gasta um pouquinho a mais. Com 3.000 pessoas agora. Com uma mão na frente, tá atrás, abanando. Lula está desindustrializando o país. E quando a gente pensa na commodity, a Marina proíbe. Nós estamos nos estrangulando em todas as áreas. Não pode ter commodity, não pode expandir a fronteira do agronegócio. Não pode, não. Tá demais já. O boi tá peidando o tempo inteiro. Não pode ter indústria. Vai pra onde? Vai pra onde? E a dívida crescendo. Pronto, taxa de juros lá em cima. Está se tornando proibitivo fazer qualquer tipo de negócio no Brasil. Mas eles não ligam pro Brasil. Só as tias do Zap. As bestinhas.
que ainda tem algum tipo de sentimento pela nação. Essa turma não liga. Eles são os bonitões. Em meio à fraca demanda por parte dos consumidores, a fabricante de eletrodomésticos Electrolux decidiu ampliar as medidas de cortes com a rodada de emissões que deve afetar 6,5% de sua força de trabalho. Ou seja, cortaram pessoas por queda na demanda. As pessoas estão comprando menos, mas segundo a Miriam Leitão e a Rede Globo, o Brasil está voando. O Brasil está voando. Aí ontem, os isentões do Flow, meu Deus, alguns fizeram L. Eles são bonitos, né? Eles defendem a democracia, são todos ricos. Mas no final do dia, eles fingem que reclamam, gente. Mas eles gostam. Porque essa turma sabe o seguinte, ó. Quanto mais caro for o videogame, mais difícil é pro pobre ter. Então a única forma que o pobre vai ter de ver um joguinho é se ele ver o streamer do coração dele jogando. Ó, não é vantagem? Se você tem um videogame, você tá ocupado jogando. Se você não tem, você tem que ver. Tem que ver alguém jogar. Fica só, assim, ó, só vendo. Como era no passado, né? Acabava o dinheiro na locadora, tu ficava ali na locadora de videogame só olhando o menino jogar. Quem tiver de 30 pra cima sabe do que eu tô falando, né? Quem tem 30 a menos não sabe nem o que é locadora de videogame. Sabe o que é Lan House. Xbox Series S tem aumento de preço surreal. Antes era 2.649, mas passa a custar 3.599. Mas por que eu quis trazer isso? Só pra falar dos isentões do Flow? Não. E aqui a gente pode falar um pouquinho de Jair Messias Bolsonaro. O Chifre postou ontem lá no Twitter o seguinte, ó. O Xbox Series S, esse que aumentou ontem, quando ele foi lançado no Brasil, ele custava R$ 2.799 em 2020. Com os cortes de impostos do governo Bolsonaro, aí que caiu pro tal 2.649 do Flow. E ele coloca aqui, ó. Olha a promoção, ó. Era 2.799, caiu para 2.649. No governo do amor e dos impostos, a Microsoft anunciou hoje o aumento para 3.599. E na época, eu ainda reclamei que Bolsonaro abaixou pouco. Ele falou aqui sendo irônico, né? Ele fez campanha para Bolsonaro, votou em Bolsonaro, falava que os isentões eram malucos. Essa turma que, Lula e Bolsonaro é igual, mas de jeito nenhum. É bolsominion, né? Mas não custa relembrar. Esse é o Brasil do Lula. Não acabou nem o 10º mês e estamos assim. Enquanto o Lula está aprontando isso, onde está a direita brasileira? Onde está a direita brasileira nesse cenário? Dívida aumentando, empresas quebrando, Marina proibindo o crescimento nacional. Onde está a direita brasileira? A direita brasileira. Vou começar por aqui. Pensei que já tinha uma notícia do Brasil 247. Ia falar, a direita brasileira está no Brasil 247, mas a gente vai chegar lá. Spoilers, daqui a 3 minutos. Só para comentar, a gente fala do Brasil, mas vindo aqui só um pouquinho. Notícias de maio de 2019 e outubro de 2023. Em 2019, ó, para Bolsonaro, a Argentina vai virar uma Venezuela se Cristina Kirchner voltar. Bolsonaro, maluco! Argentinos ficam sem gasolina com falta de dólar para importação. O país está sem dólares para pagar importadores. Navios-tanques ficam parados no mar à espera de receber. Complicado, né? Complicado, né? Mas beleza. Bolsonaro tava errado. Sabe de nada. Só pra falar rapidamente de Argentina, antes de falar da direita brasileira. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui. Eu me deparei com essa notícia, que falava o seguinte, ó. Javier Milei fala em incluir a esquerda no governo. De acordo com Milei, existem ministérios para os quais a esquerda está mais apta a assumir. É o caso, segundo o candidato, do prometido Ministério de Recursos Humanos, uma possível junção das áreas da saúde, educação, assistência social e trabalho. Se a pessoa que mais sabe sobre o assunto vai te oferecer uma solução, não importa o que ele pensa sobre a teoria do valor trabalho. Há um problema, quero resolvê-lo sem causar danos a ninguém de modo que seja mais eficiente. Eu consigo ver na movimentação do Milei 2 possibilidades. Primeira delas. Vamos botar 3. Vamos botar 3 possibilidades. Primeira possibilidade. O Milei inocente. Inocente, ele não entende esse embate cultural,
e vai dar logo um ministério, recursos humanos para a esquerda, isso vai dar errado. Segunda opção, o Milei está fazendo isso aqui como uma política eleitoral. Na eleição você promete às vezes algumas coisas, vai conseguir uns votos, né? Nesse momento a parte mais importante é vencer a eleição. Vencer a eleição. Sabe que não vai dar para implementar tudo que ele promete. Pode não implementar isso daqui e depois tomar posse. E o terceiro cenário, o Milei está falando sério. Ele vai dar um ministério para a turma da esquerda. Ainda que esse terceiro cenário seja o cenário verdadeiro, vocês querem me convencer? Eu considero que vocês não vão querer me convencer. Mas vocês querem me convencer, por exemplo, vamos pensar que estamos na Argentina, né? E que tem o MBL lá, o Nando Moura. Que o Milei é igual ao Sérgio Massa. Que o cara que tá aí, correndo por fora, odiado por todo o consórcio, é igual ao peronista que tá no governo, que destruiu o país. Vocês querem me convencer que é igual? Ainda que o Milei ceda um pedaço para a esquerda, o que seria um erro, porque a gente sabe que a esquerda pronta. Vocês querem me convencer? Ai, são todos iguais? Por causa de um ministério? De uma posição? E por que eu quis trazer isso? Porque é exatamente sobre isso que eu vi essa postagem aqui ontem. Não sei quem é esse rapaz, Santiago Oria, mas esse filme a gente conhece muito bem. A Atsuki fala assim, ó, o mesmo discurso cai lá. A diferença é que o Brasil já está sentindo os efeitos da isenção. E o cara falava assim, ó, se você diz que Massa e Milei são igualmente ruins e, portanto, não vota em nenhum deles, sua bússola moral falha. Pense nisso por 2 segundos. Um é a máfia absolutamente dentro do sistema há décadas. O outro é um estranho que vem para mudar o sistema. E quem ainda que cometa erros, cara? Você tem uma opção que você sabe que quebrou o país, 140% de inflação no ano, e você tem a outra. E você querer falar que são iguais, tá de brincadeira. E eu não sou fã do Milei. Eu não sou fã do Milei. Eu não acho que ele é o... vai salvar. Não acho. Mas o Massa, cria da Cristina Kirchner, do peronismo, pelo amor de Deus, o que é que passa na cabeça do argentino? Não aprenderam nada com o Brasil. Mas tudo bem. Aí vamos lá. Onde está a direita brasileira? Está nas páginas do Brasil 247. O que está acontecendo nesse país? Líder da Frente Parlamentar do Petróleo, Pazuello defende exploração na margem equatorial. O governo está dividido, mas vai fazer. Temos que explorar petróleo lá. Parabéns, Pazuello. É isso aí. Onde está a direita brasileira? Está tentando tornar o Brasil mais rico? Está tentando fazer o Brasil se desenvolver. É aí que está a direita brasileira. E aí você vê que um blog do petismo, né? Aquele blog que cheira a petismo. Eu não sei porque é azul. É para não falarem que é de petista demais, né? Para tentar enganar um pouquinho. Mas é o maior portal ligado ao petismo no Brasil. É o Brasil 247. Os caras são petistas de carteirinha. E eles estão tendo que divulgar o Pazuello. Por quê? Porque eles fingiam que isso era uma luta da esquerda, petróleo, soberania. Não, nunca foi. Nunca foi. E o Lula tá provando isso. Quem se importa com o crescimento nacional, independente se é o PT que tá no poder, nem independente se vai ser o Lula que vai ganhar os louros, é a direita. Olha aí. Parlamentares lançaram nesta semana a Frente Parlamentar em apoio ao petróleo, gás e energia para representar o setor dentro do Congresso Nacional, tendo como um dos pontos apoiar os planos da Petrobras de avançar na busca por petróleo em águas ultraprofundas do Amapá, na bacia da foz do Rio Amazonas. Abre aspas. A Petrobras tem que fazer isso. Nós temos que explorar petróleo offshore na linha de Pará a Amapá, como Guiana e Venezuela estão fazendo, disse o líder da frente, o general da reserva e ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello. Em entrevista à Reuters na quarta, o governo do presidente Dilma está dividido em relação à perfuração. O Ministério de Minas e Energia é favorável, mas as autoridades ambientais a bloquearam, né? A Marina não deixa. E aí o Pazuello diz, ó, temos que explorar. Temos que explorar. Essa é a diferença. Pazuello, os bolsonaristas, querem um Brasil forte, um Brasil independente, um Brasil soberano, um Brasil onde a população tenha trabalho, tenha emprego, tenha perspectivas de vida. O Brasil do Lula, não. Ele não deixa. Não deixa. Não deixa. Aqui, ó. Olha o Brasil do Lula. Olha o Brasil do Lula.
Governo prevê destinar 200 milhões para cadeia automotiva reduzir emissões de carbono. Essas são as preocupações. Não é aumentar a produtividade, não é melhorar o ambiente de negócios, não. É carbono. Temos que melhorar o carbono. Descarbonizar. Essas são as preocupações do Lula. Dar dinheiro para os descarbonizadores. Tá vendo a diferença, né? Lula, bolsonaristas. Alckmin destaca a importância do agro. Eita, poxa, olha o Alckmin pro agro. Calma. Em inauguração de fábricas da JBS. Ficou estranho, mas fica pior. Para o Alckmin, a inauguração representa um novo momento da indústria brasileira e paranaense com produtos de alto valor agregado. Vai ver. Aliados à inovação e sustentabilidade. Inovação na ponta da tecnologia, da digitalização e sustentabilidade desde os caminhões elétricos, passando por energia renovável. E assim a vocação do Brasil agregando valor ao agro. Em vez de exportar soja ou frango, fazer produtos ainda mais sofisticados, agregar valor, conquistar mercados. Então, peraí. JBS, fábrica. JBS é boi, galinha, porco, fábrica. Produtos agregados, não sei. Será que é um super boi? Deve ser isso, né? Porque quando eu paro e penso num boi, eu não consigo ver nada com valor agregado maior do que, não sei, filé mignon, né? Qual seria a parte marcada do boi hoje em dia? Não sei, um negócio desse. Não sei, seria isso, né? Você pensando num boi. Olha o que é sustentabilidade pro Alckmin. De acordo com a JBS, as unidades recém-inauguradas são mais modernas do mundo no segmento de salsicha e empanado de frango. Ah, meu Deus. Pensando assim, ó, quando você fala de sustentabilidade, você está pensando na mangaia, na saúde do planeta. Tem gente que diz que tem muito ser humano, né, morando no planeta. Eu acho que esse deve ser o raciocínio do Alckmin, porque eu acho que em termos de sustentabilidade do ser humano, né, enquanto indivíduo, é muito mais saudável o boi, o frango, do que a salsicha, do que o empanado. Mas o Alckmin está preocupado não com a sustentabilidade do indivíduo, mas do planeta, que talvez precise de menos indivíduos. Então é melhor dar salsicha pro cara ir embora mais rápido, né? Come uma salsicha aí pra tu ir embora mais rápido, né? Muito sustentável, porque são de caminhões elétricos. A salsicha vem de caminhão elétrico. Você consegue ver como são as coisas? Essa turma não gosta do ser humano. É isso que eles valorizam. É esse agro. Qual agro você quer na sua mesa, no seu prato? O agro do Lula e do Alckmin, que vai botar uma salsicha? Ou o agro bolsonarista, que bota um pedaço de carne que o boi peida? Qual você escolhe? Tá na sua mão. Só notícias do consórcio. E aí, pegando o fluxo do Alckmin, ele cita luva de pedreiro no dia da construção civil. Sensacional. Parabéns. Um menino com influência de futebol. O que é que tem a ver? Nada. Parabéns. Essa é uma distopia. O Brasil do Lula não tem como dar certo. Assim, você não precisa torcer pra dar errado. Você não precisa desejar o mal. Meu Deus do céu, cara. É inacreditável. Aí, pegando o gancho com construção civil, tava eu passando a ver essa matéria. Eu falei, eu não vou ler. Aí eu tava ontem, né? Isso aqui foi ontem no vídeo. Eu falei, não vou ler. E entrar no vídeo ontem, no caso foi anteontem. Sei lá. Isso poderia entrar no vídeo ontem. Mas eu falei, não vou ler. Eu me recuso a ler essa nota. Ela ficou aberta no computador. Aí eu tava montando o vídeo hoje, aí eu bati no olho e falei, nossa, o que esses caras estão falando? Aí minha curiosidade ficou martelando, né? O que é uma construção sustentável e quais suas diferenças para as tradicionais? Falava, vou clicar, eu quero saber, vamos ver qual é a explicação da Casa do Amor, da Casa do Lula. O setor tem avançado na agenda ESG,
Brasil é o quarto do mundo em construções do tipo, segundo a US Green Building Council, United States. Mais uma vez, o imperialismo nos trazendo informações. O foco dos projetos é construir minimizando os impactos no meio ambiente, beleza? Priorizando a sustentabilidade em todas as etapas, desde a construção até a operação efetiva, tá? Permitindo que o edifício seja sustentável ao longo de toda a sua vida útil. Tá. Falou e não falou nada. Não explicou ainda. O processo envolve também a escolha do terreno. Tá, eu acho que qualquer empresa, na hora de construir algo, a empresa pensa no terreno, preço, tamanho, tudo bem, né? Eu acho que toda empresa faz isso. Não sei o que seria a escolha do terreno ESG. Uso de matérias sustentáveis para construção, tá, beleza. Mas não falou quais matérias no primeiro momento. A eliminação de desperdícios de água e energia. Pô, peraí. Não. Agora a gente tem que conversar um pouquinho. Você conhece alguma empresa que desperdiça de propósito água e energia? Porque do que eu conheço, meu avô, se você saísse da sala e deixasse a luz ligada, era capaz de me dar uma sandalhada. Meu avô SG eu não sabia. Por mais velhos que lembram da época do racionamento, que teve nos anos 2000, meu avô tinha um pedaço de papel que ele anotava, ele ia no contador de mãe pra olhar, que tinha uma meta. Os mais novos não vão saber disso. Meu avô, ele puxava o cabo da TV pra não ligar a luzinha do stand-by. Meu avô é SG. Eu quero saber qual é a empresa nesse planeta Terra que desperdiça. Eu acho que ninguém desperdiça, ninguém quer gastar dinheiro à toa. Mas é um critério para CSG. Eu falei, tá, CSG é fazer o óbvio. Não é possível que seja só isso. A valorização e o aproveitamento da iluminação e da ventilação natural. Eu falei, pronto, peraí, meu avô também é SG, porque eu lembro que na casa de minha avó, para minha tia gastar menos eletricidade, casa de minha avó tinha um segundo andar que, sabe, casa de pobre. Construiu o segundo andar, a escada não era rebocada, nem o chão, nem a lateral, só chapiscada de cimento, uns pedaços de bloco aparecendo. Aí na parte de cima tinha um chão, aquela tinta de cal, né, branca assim, e em cima só telhado, não era laje. Aí no telhado, que eram umas telhas, minha tia costurava nessa área, botou as telhas de vidro, pra não precisar ligar a luz. Falei, não, meu avô era SG. Aí eu lembro que a casa que meu pai e a mãe tinha, quem fez o projeto, né, 0800, foi meu tio, que era engenheiro civil. E meu tio sempre pensava nisso, não, tem que ter ventilação, etc, tudo mais. Meu tio deve ser SG. E na verdade eu acho que isso, eu estudei engenharia civil minimamente e coisa também, e todo mundo fala disso, a importância de você ter ventilação, luz. Então assim, CSG é o óbvio, não é possível que seja isso. E não é. A gente vai chegar lá. Aí vocês vão ver a mutreta. A gestão de resíduos com foco na reciclagem e reaproveitamento, tá, beleza, pode ser. Além do conforto térmico e acústico, pronto. Se preocupar se a casa tá muito quente ou pouco fria, até ter uma malha lá, um isolamento que toda casa tem, isso é CSG. Tá bom. Aí redução de emissões de poluentes. Aí, não, é porque eu sei o que vou mostrar pra vocês. A gente vai chegar lá, calma. Felipe Faria, CEO do Green Building Brasil, organização não governamental, ou seja, um ongueiro, que atesta os projetos como sustentáveis. Atesta o que? O selinho? É? Destaque que possui um selo de sustentabilidade. Falei, então peraí. Você faz o que todo mundo faz. São construções padrões, né? Iluminação, ventilação, não desperdiçar. É o que todo mundo já faz. Mas tem que ter o selo. Aqui que começa a ficar bacana. Aqui é o Brasil do Lula. Tem que ter o selinho, gente. Para CSG tem que ter o selinho. Ele diz, possui um selo que as construções podem conquistar ao desenvolver um edifício sustentável, ajuda os empreendimentos a atrair investimento. Outro fator que impulsa o valor de mercado, impactando em uma possível negociação com valores mais altos na compra e venda, são as vantagens que as construções sustentáveis têm por priorizar a gestão inteligente de água e energia, por exemplo, o que acaba tornando o imóvel de interesse para quem procura conforto e economia nas contas domésticas. Acho que todo mundo quer economizar nas contas.
A redução de custos é uma vantagem. Reduzir custos é uma vantagem. Sério, eu não sabia. Eu jurava que as pessoas compravam a casa para gastar mais, não para reduzir o custo. Meu Deus, quem poderia imaginar? Não só para o consumidor final, que pode ver uma diminuição considerável no preço da conta de luz, em uma construção com dispositivos de eficiência energética, energia solar. Mas também as próprias construtoras podem ter uma economia vantajosa durante o desenvolvimento do projeto. Empresas querendo reduzir os gastos. Nunca vi isso. Uma empresa que gastar menos? Rapaz, é óbvio. Como essas obras visam reduzir os desperdícios? Todo mundo quer reduzir os desperdícios, tá? Mas beleza. Aí eu fiquei nessa e falei, gente, o cara tá falando de literalmente, qualquer casa é assim. Qualquer casa que você construa, normalmente um engenheiro e um arquiteto fizeram, eles vão se preocupar com tudo aquilo. É tentar fazer o máximo com o mínimo. Isso é o óbvio do planeta Terra. Quanto menos você gasta, e você consegue produzir a mesma coisa, mais lucro você pode ter. A coisa mais óbvia de todas. Aí eu fui olhar. US Green Building Council. Falei, mas que história é essa? Mas aí tem um selo. Aí que mora a coisa interessante. No final do dia, essa turma inteira, eles querem falar o seguinte, ó. Pega aqui, ó. Isso é um celular. Isso é um celular. Esse SG, esse não é. Porque esse aqui é verde. Não, esse aqui é verde. Mas esse aqui é verde. Aí você fala, pô, mas parece roxo. Não, mas é verde. É porque é um verde ecológico. Aí fica dessa cor aqui, ó. Esse é o verde ecológico. Aí você fica assim, pô, é verde. É, verde ecológico. Eu tô atestando, ó. Eu até botei o nome aqui, ó. E essa capa tem o nome. Por isso que é verde. É o verde ecológico. Tem o nome aqui, ó. Otterbox. Esse aqui não tem nada, ó. Ruim, ó. Preto. Emissão de carbono, ruim. Ó, petróleo. Não compre esse. Ó. E é basicamente o mesmo modelo desse celular, porque esse aqui tá todo quebrado. Aí eu tive que comprar outro. Aí eu deixo quebrado ali por alguma necessidade. Aí eu fui olhar. Pra você entender, sabe o que é que te torna ESG no final do dia? Você entra no site da empresa, pra você saber como virar ESG. Aí tem ali, ó, certificação LEED, certificação G Brasil Casa, certificação G Brasil Condomínio, certificação G Brasil Zero Energy. Aí se você quer ser, né, certificado, ganhar um selinho de LEED, você ganhar, aí você abre o site, ó. Só para se cadastrar, se você é membro Silver, Gold e Platinum, $1.350 americanos. Se você é membro de nível organizacional ou não membro, $1.700. Aqui é para projeto e construção de edifícios por edifício. Aqui é edifício, aqui não é casa. Aí eu só peguei, tem uma lista gigantesca. Então, nesse daqui, tem o cadastro. Pré-cadastro não tem custo, aí tem a taxa fixa. Por edifício. Se você é membro, $4.500. Você tem o selo. Otterbox, ó, verde ecológico. Se você não é membro, $5.600. Revisão rápida? Não, eu tô com pressa. 25 de outros. $6.000. Aí é o mesmo preço por 2. Aí você fala, mas não quero um edifício. Vou construir uma casa. Uma casa unifamiliar. No preço. Aqui já tem os valores do GBC Brasil. Vejam só, ó. Se a área construída for menor do que 300 metros quadrados, aí ó, a taxinha de inscrição, 770. A avaliação do projeto, mais 3.400. E a auditoria da obra, 2.550. O cara vai lá, fala, rapaz, verde ecológico, toma o selo Otterbox. Otterbox. Tem um selo. Virou SG. A casa de todo mundo mesmo. A sua tem um selo Otterbox verde ecológico. Verde. Isso aqui é verde. Verde ecológico. Vamos somar ali, ó. 2,5 com 3. Vamos dar 3,5, né? Só já vai 6. 6.750 conto. Se for um pouquinho maior a casa, ó, de 300 a 600 metros quadrados, aí a avaliação já muda para 5.100. Se for casa de rico, ó, mais de 600 metros quadrados, 6.800. Isso por membros. Se você não é membro, ih, rapaz. Rapaz, ó, você não é membro, você é rico,
3.960 para se inscrever, 8.100 de avaliação, mais 6.000 de auditoria. Aí, condomínio, olha aqui os preços, olha. Eita, lele. Se tiver até 50 casas, 11.500 para certificar. E se tiver mais de 50 mil metros quadrados, 125 mil. Ave Maria, o cara vai lá só para dar o cara crachá. O cara é muito absurdo. E o Zero Energy, taxa de inscrição, 1.160. Avaliação do projeto, 2.320. Isso foi casa. Outra tipologia, 5.220 mais 3.480. Ainda tem pré-certificação. Rapaz, mais 3.480. Vocês estão entendendo o que é o ESG no final do dia? São casas iluminadas, arejadas, com isolamento térmico, normalmente você tem toda a casa. Você bota energia solar, porque hoje em dia, se uma pessoa constrói a casa do zero, ela bota no financiamento, que meio que vai valer a pena, que ela vai economizar na conta de luz. Ela não vai fazer isso porque ela é ESG, porque ela não é boba. Mas se você não pagar a certificação, você não é ESG. Se não pagar, você não é. Eu fui procurar sobre esse grupo. Eu achei uma do Globo, de 2013, ou foi 2014, que tinha um gráfico. A quantidade de certificações que eles deram no ano. Eu falei, irmão, o cara tá ganhando dinheiro. Otterbox verde ecológico. Não tem condição. É inacreditável. Inacreditável. Ganhar dinheiro, selo Otterbox verde ecológico. Não tem. Não dá. Não dá. Não dá. É o Brasil do Lula. Não comentei ontem, mas vou comentar hoje. E a gente encerra o vídeo. Vai na mesma linha. O passo bilionário da Previ. Previ é o maior fundo de pensão América Latina, Banco do Brasil, etc. Tudo mais. Que pode movimentar o setor de investimentos no Brasil. O maior fundo de pensão do Brasil quer criar um selo ASGI, né, que seria ESG, mais a letra I, que seria de integridade, o A de ambiente, que é o environment, a letra E, S de social, G de governança e de integridade, para as empresas brasileiras com a Previc, em um passo que pode influenciar todo o setor. Renato fala assim, ó, o fundo de pensão do Banco do Brasil, o maior do país, está sendo utilizado para a promoção de uma agenda político-ideológica em vez de focar na aposentadoria dos seus mantenedores. Em conjunto com a Previc, órgão que regula os fundos de pensão, a Polícia Federal das Fundações, estão criando um selo para financiar a agenda ESG e toda a sua política ideológica no Brasil. A ideia é bem simples. A Previc é como se fosse a Polícia Federal, é como se fosse uma CVM do fundo de pensão. É o seguinte, ela vai meio que controlar as regras que regem os fundos de pensão. Porque, pensa o seguinte, fundo de pensão é muito dinheiro envolvido. E a aposentadoria das pessoas. Então você tem que ter algumas regras para você evitar que esse dinheiro caia em empresas fantasmas, empresas de fachada, etc. Tudo mais. Você tem que proteger a aposentadoria das pessoas. Então, falar, ó, para depositar de coisa, sei lá, a empresa tem que ter 3 anos no mercado, tem que ter, né, uma auditoria externa, pra gente poder crer que teus dados, porque se for ter auditoria interna, vai que o cara tá mentindo pra tu, então tem que ter auditoria interna, mas a auditoria externa, ou 2 auditorias externas, ele vai criar uma série de regras pra ter certeza que tua empresa é uma empresa honesta e uma empresa que dá lucro. Ele fala, pô, essa empresa é honesta, tem toda a documentação, vou colocar meu dinheiro ali. Por quê? Porque essa empresa dá lucro e eu preciso de lucro para eu poder pagar os meus aposentados. Essa é a lógica. Só que aí vem agora a Previ, que é o maior fundo de pensão, e as empresas, elas querem receber esse dinheiro, porque é como se fosse crédito barato, para pegar esse dinheiro e expandir a empresa, ganhar mais, e ela paga em dividendo. Aí, a Previ, que é o fundo do Banco do Brasil, ela quer construir mais regras. Além das regras de você ter a confiança que a empresa é honesta, que é o selinho, que a empresa tem que ser ESG. Se você não tiver já todas as regras atuais, mais o selo ESG, ou talvez você até mude as regras atuais, torne mais fácil para quem é ESG, para as americanas, quem sabe as americanas, né, pode voltar a receber um apoio dos fundos de pensão. Então você faz isso, aí bilhões de reais só irão não para as empresas que dão lucro, mas só irão ser aportados para as empresas que são ESG. Aí você, enquanto empresa,
você tá vendo o seguinte, sua empresa dá lucro, tem tudo mais. E você tá vendo que você pode perder essas boladas, esses bilhões dos fundos de pensão. Aí o que é que você faz? Na próxima contratação, você vai contratar o cara de cabelo azul ou não? Você vai querer ser SG ou não? Porque você não é obrigado a ser SG. Mas se você não for SG, você não vai ver o dinheiro da Previc. O dinheiro da Previ. Você não vai ver. Você tá entendendo? Você mexe na regrinha e você fala quem pode receber dinheiro e quem não pode. Quem pode receber e quem não pode. Quem tem o selo e quem não tem. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do Lula. Pix vai parar? Servidores do Banco Central ameaçam greve e marcam protesto para o dia da decisão do Copom. Segunda fase da operação padrão começa na próxima quarta e pode afetar as operações do Pix e do Drex. O Brasinha fala assim, ó, agora pensem comigo, o que poderá acontecer quando o real digital, o Drex, estiver 100% implementado? Eu não quero nem imaginar, Brasinha. Não quero nem imaginar. Eu vi uma frase ontem Eu reassisti a entrevista, né, porque ficou bem editadinha depois, do Arthur com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro começa falando como a esquerda vem controlando a sociedade, como vem sendo o último a aplicar controle, né? Toda essa agenda verde. Aí o Arthur, ele usou uma frase bacana, falou o seguinte, ó, a turma que falava que a gente usava chapéu de alumínio, hoje tá com chapéu de palhaço. É isso que tá acontecendo. Mas enfim, vou mandar pra vocês o vídeo do Dilma quando dei play falando da Caixa, vou mandar ele falando do déficit, vou mandar do Eduardo Moreira, vou mandar do Caio Junqueira, link do Telegram, tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Pedro Escrão, tem um Atlas Brasileiro, onde toda essa história está sendo registrada, kimpai.com/br. E lembre de compartilhar, etc e tudo mais. Assistam lá a entrevista no Quinto Elemento, assistam lá no Notícia de Quinta, né, que sempre faz quintas-feiras. Vejam a entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Fiquei maravilhado, assim, positivamente surpreso com Eduardo Bolsonaro, assim, não que eu não gostasse dele, mas falei, cara, surpreendeu as minhas expectativas. Bastou a entrevista com perguntas, porque às vezes não pergunta, né? Fala assim, a entrevista é ruim, porque às vezes o cara tá preocupado em perguntar do governo, de Bolsonaro, perguntar isso. Não foi uma entrevista focada em outros temas, já começou perguntando de Amazônia. Eu fiquei surpreso com o conhecimento que Eduardo mostrou em torno de diversos assuntos. Recomendo que vocês assistam. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!